uma boa semana para todos, que todos estejam bem, felizes e com saúde, principalmente, e também com muita garra para continuar lutando pelo nosso país. Nunca esse país precisou tanto de nós quanto agora. E nós precisamos nos esforçar cada vez mais. E também tem para vocês um abraço que o Adilson mandou. Ele continua hospitalizado, mas está se recuperando bem. E, se Deus quiser, talvez até a semana que vem ele já esteja aqui conosco novamente. Está passando uma fase ruim, uma fase não tão boa, e que precisa muito de orações. Por isso, cada vez que um de vocês for orar por si mesmo, ou por qualquer outra razão, ou simplesmente falar com Deus, envolva com muito amor, com muito carinho, o nome do Adilson, que está lá torcendo, lutando para ficar bem e para estar aqui novamente conosco, fazendo parte dessa trincheira de defesa da democracia, da liberdade e da justiça, e dos direitos humanos e de tantas coisas mais boas e positivas que nós estamos perdendo. Pior, perdendo já há alguns anos. A gente vem há 40 anos se desmanchando, perdendo pedaços, apodrecendo, e não percebemos. E agora não é momento para desespero. Por favor, é um momento de muita calma, muita introspecção e lembrar que ninguém é dono da verdade. Por mais fragmentada que a verdade esteja na aparência, ela é uma só. E é nela que nós temos que confiar, como também confiamos em Deus. Porque se nós não mantivermos a nossa verticalidade, o nosso compromisso com a nossa luta pela pátria, então nós não valemos, não merecemos o que de bom uma pátria livre e independente pode proporcionar. Hoje já é segunda-feira e nós temos uma vitória fantástica, magnífica. Dessas coisas tão boas que acontecem na vida, que a gente, ao invés de rir, a gente chora. É claro, a opinião cada um tem a sua, né? Como digital. Mas eu, quando a emoção é muito forte, é muito grande, é muito gratificante, eu me emociono demais. Eu choro muito. Uf, não quero chorar. Já chorei bastante toda sexta-feira. Eu me surpreendo, por favor. Chorei de felicidade. Chorei por ver o merecimento, o valor que a nossa luta tem perante a humanidade. Nós, brasileiros de direita, nós conservadores, nós que estamos buscando desesperadamente por uma liberdade que nós já perdemos, uma justiça que nós não temos mais. Nós temos ainda um Deus e uma pátria. E nós temos, isso é tudo. E nós temos que lutar bravamente para manter essa pátria honrada, amada por Deus, respeitada por toda a humanidade, não por sua bravura ou por suas bravatas, mas por ser um país de justiça, de amor, de compreensão. É isso que nós queremos. Então, por que eu chorei tanto e qual é o motivo da felicidade? O Prêmio Nobel da Paz, que foi concedido para Maria Corina Machado. Quem é Maria Corina Machado? A maioria das pessoas, pelo menos os conservadores, as pessoas que têm um mínimo de inteligência e um mínimo de sensibilidade ainda em ação, sabem que essa mulher, ela vale por um exército. Ela está salvando uma pátria sozinha praticamente. Até quando ela não pôde concorrer, ela escolheu alguém para concorrer no seu lugar e ela deu a vitória. Ganharam a eleição. E lá, como aqui, na Venezuela, como no Brasil,
Essa eleição foi roubada. Roubada. E agora não é mais segredo para ninguém. Aqui ainda tentavam abafar e colocar panos quentes. Mas lá na Venezuela, muito embora essa mídia chapa branca do Brasil nunca tenha falado, aí a mídia venezuelana muito menos, todo mundo ficou sabendo que houve vitória da Maria Corina, do candidato que a estava representando, que eu nem lembro o nome dele. Deve ser uma boa pessoa, mas ele só ganhou porque ela não pôde concorrer, eu colocou no lugar dela. Então, essa mulher tem lutado há anos contra um exército, contra um mecanismo, contra um sistema. É igual a nossa situação aqui. Igual. A diferença aqui é que o país é muito maior e, por via de consequência, deveria ter mais homens e mais mulheres fazendo o que a Maria Corina fez na Venezuela. Então, no momento em que, num país completamente independente, que não está participando desse sistema que nós estamos, nós principalmente das Américas, estamos envolvidos até a raiz dos cabelos. Lá na Noruega, onde se escolhe todos os anos os melhores de alguns setores de serviços prestados à humanidade, e um desses setores é a paz. Sem a paz ninguém consegue viver, nem os cientistas podem criar, até criam, mas com imensa dificuldade. E nós aqui estamos enfrentando esse mesmo sistema, apenas com uma diferença numérica, quantitativa. Porque nós, pelo tamanho do Brasil, nós temos assim 0,1% lutando de verdade, dando a cara à tapa, se expondo à prisão, se expondo à morte, se expondo à cassação de mandato, se expondo à cassação e prisão ao mesmo tempo. Então, nós aqui temos que nos envergonhar, cair de joelhos, agradecendo a Deus que deu esse mérito, esse reconhecimento a Maria Corina, que faz exatamente a mesma luta que nós fazemos aqui. Ela num país menor e com menos gente ainda, e com mais violência nas ruas, porque lá a ditadura já está escancarada há muitos anos. Então, nós vemos que essa vitória da Maria Corina é uma vitória de cada um de nós, de cada homem, de cada mulher deste país, deste hemisfério, que além da Venezuela, luta por justiça e liberdade. Justa luta para ter o direito a uma igreja, a cultuar o seu Deus, a congregar. Nem todo mundo sente essa necessidade. Eu, por exemplo, eu tenho a minha via direta com Deus e não dou procuração para ninguém, porque eu sou filha de Deus. Ele vive em mim e eu, portanto, sou Ele. Então, eu não preciso de passar procuração para ninguém rezar por mim, orar por mim. Mas isso sou eu. Tem outras pessoas como eu, mas a maioria precisa ir numa igreja, precisa ouvir um padre ou um pastor, precisa congregar para ter mais força e mais fé. Então, por isso também nós estamos lutando. Porque nós já estamos vendo hoje, e eu digo isso quase todos os dias, para que vocês não esqueçam que hoje, em outubro de 2025, como nós tivemos em setembro de 2025, e durante todo o ano 25, 24, 23, nós temos pessoas assassinadas por dia por acreditarem em Deus, por terem uma fé. É aqui no Brasil assim? Ainda não. Por detalhes, porque eles não chegaram lá. E aqui no Brasil, eles usaram de uma técnica tão poderosa que eu vou falar para vocês
na segunda etapa do nosso programa de hoje, depois do Alexandre Garcia e depois dos comerciais, e nós vamos ver como é que o sistema vem agindo há 40 anos sobre nós e sem a necessidade de terem precisado ainda de pegarem armas contra nós e nós contra eles. Então, isso, graças a Deus, que a guerra civil, que é uma coisa assim, das que eu mais temo. Aliás, eu acho que é a que eu mais temo na vida. É uma guerra civil, uma guerra fratricida, que coloca irmãos contra irmãos. E que as pessoas, basta pensarem diferente para umas já quererem matar as outras. Mas aqui, esse sistema que também é brutal, mas ele vem agindo por debaixo dos panos, com mentira, com enganos. São verdadeiros sepulcros caiados. Eles não são o que dizem ser. Só mentem, só enganam, só roubam. Bem como a Bíblia diz que é o que o demônio veio fazer, ou vem fazer, ou faz sempre aqui na Terra. Ou em outros mundos habitados, se houver. Tomara que haja outros mundos habitados sem demônios. Porque nós temos eles aqui entre nós, não adianta fingir que não. Porque muitas, talvez todas, essas pessoas estão agora por cima, estão mandando, são nossos donos, são nossos senhores. Nós dependemos deles para tudo, até para comer, até para respirar, porque eles podem nos mandar nos matar a hora que quiserem, podem nos prender a hora que quiserem. Lei não existe mais no Brasil. Constituição não se fala mais. Nenhum código, nada que preste. E o que ainda tem de bom, eles estão tentando subverter através de um Congresso que continua sendo fraco, acovardado, corrupto, e que ainda nós não conseguimos chegar lá para desmontá-lo. Mas isso aí talvez seja a nossa primeira grande vitória contra o sistema, as eleições do ano que vem. E sobre isso eu terei que falar todos os dias, até vocês entenderem o quanto nós podemos ainda estar muitíssimo errados. E o quanto nós precisamos mudar. É chato. Nem sempre as aulas são agradáveis. Muitas vezes nós, enquanto alunos, temos que ouvir coisas desagradáveis. Coisas que nós não gostaríamos de ouvir, mas que são verdadeiras, são científicas, são históricas. E que, por pior que sejam, nós temos que encará-las. Então, essa parte da história que nós estamos vivendo agora é a parte que pode ser modificada por nós. E que nós, se Deus quiser, e de todas as pessoas que fazem a mesma luta que eu faço aqui com vocês, nesse microfone, eu não sei se eu atinjo dezenas, centenas, milhares, quem dera fosse, de pessoas, eu não sei. Então, talvez por isso eu tenha que falar todos os dias. Cada dia tem gente nova. E cada dia eu tenho novos agradecimentos também pelo pouco de luz que eu consigo jogar sobre essa situação tão tenebrosa. E que se nós não estivermos muito atentos, muito fortes, muito firmes das nossas convicções, nós naufragaremos. Nós já estamos com a água por aqui. Falta pouco para ela subir. E o que eu estava dizendo para vocês, antes de encerrar esse bloco, é que essas pessoas que estão mandando em nós, os nossos donos, eles são demoníacos, satânicos. Não é só palavrão que eu estou dizendo. Eles praticam o satanismo. Vocês sabem, tem grandes artistas mundiais que são satanistas. Aqui dentro do sistema globalista, o satanismo é uma regra. Deus é exceção porque não existe para eles. Mas Satã, o demônio, existe, é cultuado e a ele dão sacrifício. Acreditem ou não. Eu não estou dizendo nenhuma besteira, eu estou falando uma realidade nua e crua. Quem quiser acreditar, acredita. Ninguém é obrigado. Mas o que eu peço sempre? Se aprofundem no conhecimento, estudem, pesquisem, se informem.
E aí vocês verão que eu não estou aqui porque eu não tenho nada melhor para fazer. Eu estou aqui porque eu amo vocês, porque eu amo meu povo, a minha pátria. Eu amo meu Deus. É por isso que eu venho aqui todos os dias falar dessas coisas, às vezes, bem desagradáveis. Não precisa ficar só na minha palavra. Procure mais informação. Enquanto isso, eu peço para o Gabriel procurar o Alexandre Garcia, convidá-lo para estar conosco a partir de agora, com a sua palavra sábia, séria, jornalista verdadeiro, jornalista raiz, como já não existem quase nenhum mais no Brasil, pouquíssimos, pouquíssimos. Porque hoje até qualquer pessoa pode, através de um meio de comunicação de massa, pode dizer que está fazendo jornalismo, sem ter feito a faculdade. E às vezes faz muito melhor do que aqueles que fizeram as faculdades, porque as nossas faculdades estão sucateadas. Então, às vezes, um advogado, um médico, um engenheiro, um cientista pode vir e falar para vocês de política, né, da situação, dos fatos verdadeiros, sem ser jornalista, e de uma melhor forma ainda. Então tá, Gabriel, traz o nosso amigo aqui para a nossa presença, para ouvi-lo com deleite. Bom dia. Eu não conversei ainda com vocês sobre a manifestação da CBP, que é um órgão que cuida da alfândega, das entradas nos Estados Unidos. Um órgão que está lá em nome do governo dos Estados Unidos, né? Que tem um poder de Estado muito grande e que se sentiu muito ofendido com a falsificação da entrada de Felipe Martins. Diz um trecho, né? Condenamos veementemente o uso de entrada falsa para embasar a prisão do senhor Martins. Ele foi preso, ficou preso 6 meses, esteve em solitária, porque queriam que ele fizesse delação premiada contra Bolsonaro, né? Foi uma pressão que Gilmar Mendes várias vezes lá atrás condenava, né? Ele está preso ainda, né, em casa, com tornozeleira, assim como Bolsonaro, que está cumprindo uma prisão que foi decretada no curso de um inquérito em que ele acabou sendo retirado pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República. Então, ele não está mais nesse inquérito, mas continua sofrendo a consequência do inquérito, embora tenha sido condenado em outro, mas esse que é a base da prisão, esse que resultou na prisão domiciliar dele. São coisas incríveis, né? Agora, um assessor de Trump está insistindo e há investigações, as investigações têm seu tempo, hora e ritmo, né, para aparecer todos os envolvidos nessa falsificação, que escreveu Felipe Martins, quando o nome dele e o nome certo se escreve com I, né, em todas as línguas. Felipe Martins, Filipinas, pelo rei Filipe II, da Espanha, né, o príncipe Philip, da Inglaterra, né, mas enfim. Até errado, quer dizer, a pessoa não era muito bom de... Eu conheço alguns aí que estão até candidatos ao Supremo, cujo português vai ter que passar por uma aula, um intensivão de português para não fazer fiasco lá no Supremo. Mas, enfim, agora tem que investigar, porque, afinal, não é possível que a mulher, que a Procuradoria, né, e que a Polícia Federal tenha se baseado numa notícia, parece que é um tal de Guilherme Amado, algo assim, né, que escreveu que Felipe Martins tinha entrado nos Estados Unidos e tinha sumido nos Estados Unidos. E ele estava indo de Brasília para Curitiba, né, e depois para a cidade dele, né, com prova, com Uber registrando, com passagem aérea registrando, com tudo, provado. Ele não estava nos Estados Unidos e nem tinha embarcado, né?
mas inventaram essa entrada lá. Isso é muito grave, né? Tanto que o órgão americano diz condenamos, né? Bom, mas uma outra questão, eu falei de gente que é candidato ao Supremo, né, a vaga de Barroso. Vejam só, Barroso saiu, disse que não quer mais se expor não quer mais saber de exposição pública, não adianta mais, ele vai ser um exposto público para o resto da vida, né? E não vai poder ir para os Estados Unidos, que ele ama, né? Formou-se em Yale, é professor visitante em Harvard, né? Gosta ali da região de Cambridge, ali perto de Boston, mas tem casa lá me parece que é Key Biscayne, lá no Miami. O filho dele trabalhava lá, teve que sair de lá, porque foi atingido pelo corte de visto. Sentiu muito isso, né? Tanto que decidiu sair do Supremo antes mesmo da meditação que ele ia fazer lá naquele rito indiano, né, ou hindu, sobre decisão de futuro. Não sabe para onde vai, mas sabe que não fica no Supremo, né? Agora vai marcá-lo, já marcou para o resto da vida, tá mais lapidar do que o batom da Débora na lápide de granito da deusa Têmis. Está muito mais lapidar o nós derrotamos o bolsonarismo, porque afinal ele presidiu a eleição de 22 no TSE, né, a campanha eleitoral, né, ele organizou aquelas coisas. Depois veio para o Supremo e proclamou isso, ele, arrependido disso, mas sim, ele se arrepende conscientemente, mas foi o inconsciente que falou naquele dia, empolgado por estar num ambiente da Uni, e aí o ato falho, o inconsciente jogou isso para fora. Ele está crente que derrotou o bolsonarismo, né? Primeiro botou na cabeça, como de resto do Supremo, de que haveria um golpe, e aí fez o contragolpe, né? A Constituição não importou nada, né? Foi o contragolpe, valeu tudo. Mas, enfim. E aí, na vaga dele, está cheio de gente, que eu disse o outro dia, puxa, com esses candidatos é preferível que o Barroso não vá, que ele fique, né? Então está nas mãos dos senadores que fazem a sabatina no Senado. Está cheio de gente que é fácil de fazer perguntas, né? Mas depende enfim, do critério dos senadores, da sabedoria dos senadores, do conhecimento dos senadores, da inteligência dos senadores, que sabatinam uma pessoa para começar, enfim, a recuperar o Supremo. Só deixar entrar gente que era daquele nível do Supremo de 20 anos atrás, né? De Brasília, Alexandre Garcia. Restaurante Monticelli. Diariamente com um super buffet de pratos quentes, com churrasco e variedade de saladas. E para o seu acompanhamento, deliciosas sobremesas. Nosso horário de atendimento é de segunda a segunda, das 7 às 19 horas. Telefone para contato 519-9654-4964. Restaurante Monticelli, junto à rodoviária de Osório. You're like a Ferris wheel circling around, off in an open field, firm in the ground, lost in the wilderness, not to be found. Give me your hand and I won't let you down.
place I've never been, to find a way I'm wandering. Will you take my hand, or will you just keep spinning? Searching for 7 years, yearning to see. Tell me I'm getting near where you will be. Scarred from the moment when I saw you leave. How will it feel if I break through the tree? In a place I've never been, to find a way I'm wandering. Will you take my hand, or will you just keep I'm not about to figure it out for you. Estamos aqui novamente para continuar conversando sobre a Maria Corina, né? Encerro agora essa parte, porque agradeci muito a Deus e agradeço ainda, e talvez um dia eu possa, direta ou indiretamente, quem sabe, tudo é possível nesse mundo de Deus, agradecê-la pessoalmente por tudo que ela faz pelo seu país e o que ela faz pelo nosso, servindo como exemplo de como nós temos que agir. Nós não podemos retroceder. Isto não é uma opção. Entregar os pontos também não é uma opção. Deixar o comunismo vencer, nem pensar. Não existe essa opção também. Portanto, meus parabéns a Maria Corina, as pessoas de direita, os conservadores venezuelanos, que receberam esse prêmio tão merecido. Ela é tão humilde, que assim que ela recebeu a informação que tinha ganhado o Nobel da Paz, e ela só dizia, meu Deus, meu Deus. Ela telefonou para o Trump e ofereceu a ele, esse prêmio, porque no entendimento dela, ele que já acabou com 7 guerras e agora está fazendo a paz no Oriente Médio, e parece, se Deus quiser amanhã, o que restam ainda vivos dos reféns do Hamas, maldito, eles serão entregues amanhã. Mas, de qualquer maneira, já houve um compromisso. Se eles honrarão o compromisso, o mundo está duvidando. Mas pode ser que o medo deles de sucumbirem ante o poder bélico e a vontade que o Trump tem de acabar com todos os terroristas do mundo, se o medo deles disso aí for maior, eles vão exatamente. Desculpe, mas eu sei que eu não posso gesticular muito, mas gesticulo. Fazer o quê? Estou acostumada no júri abrir os braços para falar e ter toda a liberdade, mas vamos lá, continuemos. Então, pode ser. Então, pode ser que eles, com medo, quem tem medo, que eles com medo comecem a trabalhar pela paz, ou pelo menos se encolham por algum tempo. Porque só faz 2 anos que eles mataram da forma mais cruel quase 2.000 pessoas numa festa. E não só os que estavam na festa, os que estavam em casa. Os que estavam em casa, recém-acordando, fazendo suas atividades corriqueiras, eles fizeram as maiores atrocidades. Eles colocaram crianças em micro-ondas vivas na frente dos pais, depois mataram os pais. Eles degolaram pessoas, filhos na frente dos pais e vice-versa. É um elenco muito grande de horrores que eu, quando vejo um brasileiro
com aquele lenço característico, preto e branco, que você sabe que é símbolo do Hamas, quando eu vejo não vou dizer o palavrão que eu queria, mas um ladrão, grande ladrão, e uma das lideranças do PT dizer que a Corina recebeu um prêmio por ter dado um golpe de Estado, se esse cretino, irmão do cueca cheia de dinheiro, José não sei das quantas, uma criatura indigna, um rato de esgoto. Deus, meu Deus, me perdoe, era um filho de Deus também, não está se comportando como. Mas eu também, né, sou humana, tem horas que as tampas, né, lá de cima, voam. E ele disse que o prêmio da Maria Corina foi por ter dado um golpe de Estado. Eu pensei assim, ó, é uma maldição isso que ele disse, é uma ignomínia. Mas será que ele não está sendo profético? De repente eu pensei, pois se eles estão dizendo que o Bolsonaro deu um golpe de Estado que também não deu, se ele está dizendo isso, significa que num futuro bem próximo, o Bolsonaro com a saúde reconstruída, em liberdade, governando o Brasil, também pode receber um Nobel da Paz por ter pacificado o Brasil. Que não é só um país continente. E tem quase tantos habitantes quanto outros continentes. E até quanto outro país, quanto os Estados Unidos. Quem sabe, né? O futuro a Deus pertence. Pois é, mas ele disse isso. O que eles entendem de golpe de Estado? Eles só entendem de falcatrua, de golpe na carteira do povo brasileiro, nós todos, de golpe nas empresas estatais, golpe nas empresas privadas, todo tipo de falcatrua. Isso, eu não sei como é que eles chamam, mas tenho até a curiosidade de ficar sabendo o que para eles isso significa. Roubar sem parar. Destruir um país, como eles estão destruindo o país, o Brasil, que é também o país deles, que se afundar, eles afundam junto. Vírgula. Não afundam. Sabe por quê? Porque eles estão roubando tanto, e vem roubando tanto, há tantos anos, que eles irão para os paraísos. Porque lá eles terão dinheiro para poder gastar com o que é bom e com o que é melhor. Nos paraísos capitalistas, evidentemente. Porque, assim como eu nunca vi ninguém fugir para Cuba, eu nunca vi ninguém fugir para a Coreia do Norte, eu nunca vi ninguém tentando à força entrar na China, a gente também nunca viu um esquerdista ir para esses lugares, gastar o seu dinheiro e fazer turismo. Então, onde é que eles vão? Para os paraísos capitalistas. Isso aí é o supra-sumo da hipocrisia. Tudo que eles condenam, entre aspas, para todo mundo, eles querem só para eles. É um privilégio deles poderem ter muita grana para gastar nos Estados Unidos, principalmente, que é a menina dos olhos de todo comunista, como na Europa, em outros países que têm um socialismo mais light, mas que estão se destruindo também, só que os brasileiros burros, ignorantes, imbecis da esquerda, não os bem ricos. Os bem ricos, para eles, sempre haverá um bom lugar em qualquer parte do mundo. Mas a classe média, e aqueles que não são da classe média, mas que sonham em conhecer a França, a Alemanha, a Itália, sonham em viajar pelo mundo, eles não sabem que isso não existe mais. Que ir lá, além de ter que gastar muito mais do que se gastava antes, é quase impossível para um brasileiro que não seja ladrão de carteirinha, como quase todos os políticos brasileiros, como quase todo servidor público brasileiro graduado, só esses é que tem chance. Os outros, nós, os normais, não temos, porque
nem vamos. Ou então economizamos a vida inteira para ir lá uma vez, descobrir um país estragado, falido, com as obras de arte destruídas, com as obras nos edifícios, os prédios históricos, milenares, destruídos. Por quê? Porque por uma banda da esquerda que se chama xiita, que são muçulmanos, que são, como é que se diz, o nome da religião deles? Eles são, na prática, porque eles querem se expandir nesses lugares. Então vão lá, além desse, porque são muitos, porque procriam muito também, eles vão desfigurando a cultura, eles vão desfigurando as nações. Hoje, quem nunca foi à Europa, ou quem já foi uma vez há 10, 15, 20 anos atrás, e voltar lá novamente, e também para os que nunca foram, que só conhecem de cinema, de revista e da internet, não existe mais a França. A França é uma sombra do que foi a Itália. Aqueles paraísos turísticos que ainda existem, só para quem tem muito dinheiro. Não é para qualquer cidadão normal como era antes. Fazia um pouco de economia para lá ir gastar tudo, mas se divertia e aproveitava. Hoje, não. Se não for assim, tipo canja de galinha, que rouba, que pega um cartão e gasta o nosso dinheiro, outra mulher da mesma classe social dela, no mesmo nível cultural que é lá embaixo, né? Você sabe. Mas que antes podia ir à Europa, antes podia passear. Agora, se não for a que vive desde a cadeia, a que visitava o presidente na cadeia, o ex naquela época, se não for assim que nem ela, não tem dinheiro para gastar lá. Simplesmente não vai. Essa é a dura e triste realidade. Mas eu estava falando também para vocês que aquela história de que cada um tem seu ponto de vista, a sua opinião, o que nós temos que, repetindo, o que nós temos que aprender e aceitar como uma nova realidade é que aqui e em todos os lugares do mundo, onde existe desordem, existe o caos, não é por causa de uma só pessoa. Vocês não pensem que o Xandão não enche tanto a bola dele, e nem é do cachaceiro, e nem é de nenhum ministro, que eles são poderosíssimos a ponto de poderem fazer o que fazem, porque são o que são. Não. Eles pertencem a um sistema antropofágico, que para se manter a si mesmo, seus irmãos, seus amiguinhos de clube, de farda e de outras coisas, essas pessoas, elas não podem sobreviver de outra forma, sem esse sistema. Esse sistema é tudo. Então não adianta vocês dizerem, isso não está certo porque fulano não fez certo. Aquilo lá não está certo porque a fulana não fez certo. Não, é um conjunto, é uma pleiade de ações que se chama sistema. Outra coisa que vocês têm que acostumar, assimilar essa palavra e ver o que cada um de nós pode fazer para acabar com esse sistema, para derrubar esse sistema. Isso é que nós temos que fazer, temos que ver. Porque não adianta, se cair o merdoso, né? Merdoso, que agora é medroso, vem outro para o lugar dele, mais novo que ele, com mais gana, com mais voracidade, com mais vontade de ficar bem rico logo. Então, no lugar do Barroso, do Perdeu Mané, virá outro pior que ele, porque terá mais condições, mais tempo de vida para ficar no Supremo. Até isso nos desfavorece. Eles ficam até os 75 anos. Eles ficam, só que, coitados, trabalham até, só que eles são o Supremo Tribunal Federal mais caro do planeta.
Eles custam aos brasileiros o que os brasileiros não podem pagar. Eles nos custam bilhões por ano. Tal é o tipo de vida que eles levam. Ah, mas nem ganham tanto, né? Ganham menos de 50 mil. Pois é, né? Mané. Eles nem ganham tanto. Mas eles têm milhões, bilhões no nome deles, em paraísos fiscais, em casas em outros países, aqui mesmo no Brasil. Quem é que pode ter um patrimônio de milhões com um salário de 45, 46 mil? Se não roubar. Se não acertar toda semana na loteria. Não tem como. Não tem como, gente. É uma coisa que nós temos que entender isso aí. Aqueles que reverenciávamos no passado já eram bem pagos, já tinham mordomias, mas não dessa forma estratosférica que está acontecendo agora. E a gente, claro, eu mesmo aqui com vocês, culpo muito, responsabilizo o Congresso. Porque o Congresso há décadas vem se prostituindo. Quem dá mais? E como sempre quem dá mais é o governo, porque fora os 4 anos do Bolsonaro, os outros governos a gente teve o de esquerda, ou de esquerda disfarçada, de esquerda simulada. Então esses são os que dão mais para comprar o seu deputado. O deputado que vai com uma maior cara de pau na sua casa pedir votos. Esse Congresso, gente, é a primeira reforma que nós podemos fazer sem dar um tiro. É uma revolução sem dar um tiro, sem jogar uma pedra, sem explodir uma mina, sem fazer absolutamente nada além de escrever o nome do seu candidato. Nós queremos o voto impresso. E a nossa guerra é nas urnas. É ali que nós vamos derrotar essa canalha toda. E tem algumas palavras que eu venho repetindo com mais frequência para vocês se acostumarem. Para vocês não caírem como anjinhos, como patetas, como imbecis, em todas as eleições, na conversa falaciosa, mentirosa, asquerosa desses candidatos que vêm atacar, tomar café frio, café, às vezes, sem açúcar. Chegam nas casas mais pobres, onde tem que tomar um chafé sem açúcar, porque a pessoa é tão pobre que não pode dar um café bom, forte, com açúcar. Mas ele vai tomar um cafezinho, sai dali vomitando, sai dali praguejando. E dizem que alguns levam álcool para passar nas mãos, para lavar as mãos, depois que visitam uma casa muito pobre. Você diz com tanta frequência, eu nunca vi fazerem. Mas eu acho que até fazem. Porque eles fazem coisa pior lá no Congresso. Então, eles são passíveis de fazer qualquer aberração. E uma das palavras que eu quero, o Brasil precisa, que vocês se acostumem com ela para eliminá-la da nossa equação eleitoral. Se chama centrão. Centrão. Toda vez que vocês ouvirem falar em centrão, enrabixado vem sacanagem. Vem impropriedades. Vem coisas ruins para nós brasileiros. Agora, por exemplo, tem 2 caras, 2 políticos brasileiros, 2 presidentes de grandes partidos. Um deles é do PL e o outro é do progressista, PP. Não é o P das trevas, é o P de quê? Do mau procedimento, eu sei lá. E eles têm um carinha chamado Ciro Nogueira. Ele é presidente do PP. Ele está sendo assim, ó, de uma crueldade, de uma maldade, de uma insensatez, de uma falta de caráter, falta de vergonha no comportamento com o Bolsonaro,
O Bolsonaro, que ficou, infelizmente está preso. Não poderia estar. Não existe nenhum mecanismo legal que obrigue a prisão do Bolsonaro, mas ele está preso. Porque o cara que se acha dono do Brasil, e porque o sistema permite que ele seja, é o sistema. Ele sozinho, ele é igual esse que acabou de sair, né? Um merdoso. Não é medroso, não ouçam mal. Aquilo que vocês pensaram mesmo. Então, eles estão fazendo uma pressão muito grande sobre Bolsonaro, fragilizado, longe da família, sem poder ver o filho, sem que o filho possa voltar para ser deputado no Brasil, porque senão será preso, já está sendo processado. Agora, se cumprirem o trâmite legal, ele vai ficar lá, vai perder o seu cargo aqui, seu mandato, mas ele não pode voltar. Agora, parece que um outro que está sendo acusado de cometer o mesmo crime que o Eduardo Bolsonaro, que se chama Paulo Figueiredo, esse está sendo já intimado pelas vias legais, porque o mundo já viu que um membro do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, cometeu a indignidade, cometeu a... é muito pior que indelicadeza. Cometeu um crime. Feriu outro país, porque ninguém... Se eu quero me comunicar com o Trump, eu escrevo uma carta para ele. Se você quiser, também escreve. Se essa carta vai chegar ou não sabemos. Nós somos apenas uma pessoa comum do povo. Mas quando é um ministro do Supremo Tribunal Federal que precisa citar ou intimar um brasileiro que esteja em outro país, ele precisa. Isso aí qualquer imbecil que esteja hoje numa faculdade de Direito, que não estão ensinando nada, mas qualquer um do primeiro ano, numa faculdade de Direito, sabe que o Xandão não pode, hoje não é mais carta, né? E-mail. Que o Xandão, cabeça de ovo podre, não pode mandar uma carta, um e-mail. Olha, manda o fulano para cá que eu estou querendo botar ele no xilindró. Não, ele tem que explicar muito direitinho pelas vias judiciais normais que existem. Isso tem que ser através da embaixada, das embaixadas. Isso é uma tramitação imensa, uma burocracia enorme, mas ela precisa ser cumprida e respeitada para que seja levada a efeito. Entretanto, ele mandou um e-mail prender o Alan dos Santos. Sorte que, fora do Brasil, fora do comando do Brasil, existe gente com mais de 2 neurônios nos outros governos. E só não mandaram, como ele fez, o dedinho, esse número 3 aqui, não levantaram para ele, porque são mais educados que ele, porque ele foi vaiado lá no estádio de futebol e levantou o dedo do meio para o povo. Porque é isso que merece um ministro que manda um e-mail para um cidadão brasileiro que mora em outro país. Como se não existissem regras, não existisse legislação, não existisse direito internacional privado, não existisse direito internacional público. Nada disso existe na cabeça deles. Existe a vontade deles. E agora, né, que também não soltou o Bolsonaro, já é outro crime que ele está cometendo, é mais um contra os direitos humanos, porque manter o Bolsonaro e manter aquelas pessoas presas lá do 8 de janeiro, isso ele já está pagando pela Magnitsky, mas pelo Bolsonaro ainda não, porque ele já vinha fazendo há mais tempo. O Bolsonaro é o novo crime contra os direitos humanos de um ex-presidente, de um homem que o único crime é não ter crime, o único crime é ser amado, o único crime é vencer a próxima eleição que ele se candidatar. É só isso, é só disso que ele é acusado. E ninguém tem a menor dúvida de que concorrendo ele se elege. Por isso que estão cometendo arbitrariedades, ilegalidades, suicídio, porque isso é suicídio moral de quem pratica. É suicídio profissional de quem pratica. Porque uma hora, em determinado momento,
o Xandão vai pagar por isso. Não é castigo de Deus, não é isso, não confundam. É porque ele está cometendo um crime atrás do outro. Tem gente que riscou com batom numa estátua, está cumprindo 17 anos. Então vocês acham que não existe uma lei do retorno para dar uma pena extremamente violenta para esse para esse cidadão de ínfima categoria? Deus queira que não seja morte. Eu peço que eles vivam muitos anos para pagar aqui nessa terra com a mesma moeda, a maldade que eles fizeram para homens, mulheres, crianças, pessoas velhas, pessoas doentes, com tortura, com prisão, como é que se diz? Com desmonetização. Porque não é só o Daniel Silveira, não é outros comunicadores, não é só o Alan, não é só o Eduardo, não, são centenas de pessoas que a gente até nem conhece, são da mídia, são da internet, mas estão e viviam disso, estão desmonetizados porque simplesmente dizem coisas que eles não querem ouvir. Não é só que não gostam, porque numa democracia, qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa, desde que não seja um cometimento de um crime pelas palavras ou pela ação, pode dizer e pode fazer. Vai pagar por isso. Vai pagar. Isso é o mundo da legalidade. Agora, fazer como se fosse o Todo-Poderoso, porque eles se colocam, claro que a gente sabe que é um sistema que os mantém, mas eles se colocam no lugar de Deus, ou nem Deus desmancha o que eu faço. É isso que passa pela cabeça diabólica, demoníaca, satânica deles. Pesquisem, se aprofundem. Tem coisas que eu não posso dizer aqui, até porque eu não sei que quem está me ouvindo naquele momento tem criança por perto ou não. Mas tem coisas que não é por causa deles que eu não digo. Eu não digo porque elas não devem ser ouvidas por quem não precisa ouvir ainda algumas barbaridades que existem, que eles estão fazendo, e crimes praticados por eles. Pois bem, então, esse centrão está trabalhando agora, mas desesperadamente, para o Bolsonaro deixar alguém no lugar dele. Por quê? Eles têm certeza que essa inegibilidade do Bolsonaro vai cair. Porque ela não existe, ela não tem nenhum subsídio legal que a sustente, que a mantenha. Não tem. É só porque eles não querem, porque sabem que ele vai ganhar a eleição. Só isso. Então, como isso pode acontecer, eles estão fazendo ainda até o que não pode, o que não devem, para mantê-lo afastado das eleições. Mas o Centrão sabe, porque o Centrão faz parte do sistema. Não se iludam. E esses dias eu recebi um agradecimento até de uma pessoa pela conversa que ele teve comigo. Ele é bem culto, ele sabe dar uma visibilidade correta para as coisas que estão acontecendo, mas ele achou muito bom que eu tenha falado que o pessoal do interior, principalmente, o pessoal ligado direta ou indiretamente ao agro, esse agro que é odiado pelo cachaceiro, como se ele não precisasse comer, pudesse só viver de soro ou de uma outra química qualquer, porque hoje eu vi na internet que até os ovos que a gente come talvez não sejam vindos de uma galinha, e sim construídos quimicamente. Tudo pode ser, como também tudo pode ser uma grande mentira. Mas então esse senhor disse, Sara, como foi importante tu falar aquilo, porque quase todo o pessoal do agro, talvez não os maiorais, não aqueles que tiram benefícios de outros lados, mas aquelas pessoas que só vivem do agro, que trabalham de sol a sol, de domingo a domingo, mesmo sendo dona da terra, mesmo sendo dono de toda a aparelhagem, eles estão ali chegando junto. Essas pessoas votam na direita, porque sabem que a esquerda, que o PT, por exemplo, e o PSOL, que representam uma esquerda, são partidos compostos só de vagabundos. Vagabundo não planta uma cebolinha verde.
Não planta, mas quer comer. E quer comer uma boa comida. E quer comer um bom tempero. E quer. Só que eles não se dão conta que os únicos malditos esquerdistas que terão comida em qualquer lugar do mundo são os mesmos que estão agora tirando deles, de nós, né? Tudo que pode, como inclusive o maior escândalo que já houve aqui no país, talvez no mundo, que é o escândalo dos aposentados. E que tem, por acaso, muita gente da cúpula partidária de vários partidos, e por acaso também, é claro, um irmão do cachaceiro presidente. Eu não disse que não tem nada isolado. É tudo enredado, é tudo um sistema. E cabe a nós desmantelar esse sistema. Como? Continuando dando apoio para o Bolsonaro, continuando alertando as pessoas dos erros que elas não podem cometer. Não podem deixar passar batido. Por isso que eu falo todos os dias. Eu sei que você é detestada, odiada por amigos que eu tenho e que são do Centrão. E eu não vou dizer que todo Centrão é podre. Não, porque não é. Mas tem pessoas, porque, segundo essa nossa legislação horrorosa, é preciso, é obrigado ter um partido para concorrer. Então, em alguma coisa, eles têm que se encostar. E sobra esses partidos aí, que eu me comentei. Outros menores. Mas como todo mundo gosta de ir para os partidos maiores por razões óbvias, então eles se associam a esses dois partidos que eu estou mencionando. Que um do presidente é o Ciro Nogueira, que tinha que estar preso só pelas tentativas de homicídio, tentativas brancas se chama em direito penal, porque ele não está esmagando, não está pisando no pé do Bolsonaro, não está soqueando, ele está lá aqui, ó, emprenhando o Bolsonaro pelos ouvidos. Quem dera o Bolsonaro tivesse a capacidade de se abstrair das abobrinhas que o Ciro Nogueira vai falar. Pura maldade! Para tirar o Bolsonaro do caminho, para definir já quem é quem, para ele começar com o seu dinheiro, fazer a campanha dele, para continuar lhe roubando. Simples assim. Simples. Então, esse senhor me disse, é verdade, José. Eu disse, eu sei. Eu sou desse partido. Eu sei que ele se diz de direita. Eu sei que ele tem um grande potencial dentro do partido que é de direita. Agora, pelo amor de Deus, vão me dar a razão, vai me dar a razão quem estiver me ouvindo agora. Um partido que vai lá, com a maior cara de pau, todos, até os amigos, até os que eu considero honestos, vão lá e pedem voto em nome daquele partido. E depois permite que aquele partido se associe ao governo estadual, que é de esquerda, e se associe ao governo federal, que é de esquerda. Eu tenho ou não tenho razão de estar reclamando? Pelo amor de Deus, essa é a realidade. Parem um pouco e pensem. Quem é que é o senhorzinho lá que vai pedir seu voto? Como você tem que votar? E precisa votar num partido de direita? Não vote nesses canalhas que estão nas secretarias dos governos estaduais, em qualquer estado do Brasil, e nos canalhas que estão ocupando ministérios e altos cargos do governo federal e que são do PL ou são do PP ou são de outro partido que se diz de direita. Não votem neles. Porque nesses mesmos partidos, tanto o Partido Progressista, que já o nome me incomoda, e eu briguei a vida inteira, né? Briguei no bom sentido. Né? Tem cara de ser de um partido que se chama progressista, sinônimo de comunismo modernamente. Ah, não, progressismo quer dizer com progresso. Quer dizer progresso. Ah, o que é isso, gente? Eu não vou fazer 80 anos estudando a minha vida inteira para achar que uma besteira desse tamanho tem fundamento. Eu tenho mais que 2 neurônios e funcionam bem, graças a Deus. Então, temos que começar agora a fazer essa seleção. Agora nós temos que começar a estudar, a ver em quem vale a pena dar o nosso voto. Ah, pois é, mas não tem outro partido. Então, não tem outro partido, mas dentro do PL e dentro do Republicanos também, que se diz de direita, e tem nos seus quadros o maior traidor da pátria nos seus quadros. Tem lá um general que foi vice do Bolsonaro. Ele é do Republicanos,
E eu conheço pessoas do republicano e ajudo essas pessoas que são de direita até a medula, que são cristãos, que acreditam na pátria, na liberdade, na justiça. Escolham esses para votar. Escolham, tem homens e mulheres de muita fibra nesses partidos. Agora, vamos deixar de lado a canalha, vamos deixar de lado os vagabundos, eles que vão criar vergonha na cara e vão procurar o partido que eles merecem. Então, é isso. Por hoje eu consegui, acho que, passar uma série de informações, mas como são muitas, às vezes elas ficam meio emboladas. Mas, por enquanto, eu estou dando isso. Comecem a decifrar essa escrita. Tá? Palavra perigosa na hora do voto. Centrão. Partidos que são do Centrão, que até agora resolveram apiar como é? Carreta furacão, o cachaceiro, porque o ano que vem tem eleição. Só por isso, seu boboca. Só por isso. Porque ele é o mesmo. Ele vai continuar com o mesmo pensamento, com a mesma ideologia, porque é a ideologia da ladroeira, da corrupção, e vai continuar ganhando seu voto se você for bobo, se você não ficar esperto. Graças a Deus, a gente não precisa votar no Ciro Nogueira, porque ele não é daqui. Mas que lá, no estado dele, as pessoas tenham esse discernimento. Porque nós temos gente igual ao Ciro Nogueira, igualzinho, e até pior que ele. Aqui, no Rio Grande do Sul, há coitados, escondidos, camuflados, em partidos que se dizem de direita. Fui dura hoje com vocês, eu reconheço. Esse é por amor, eu amo vocês, tá? Eu faço isso por amor e me despeço até amanhã, se Deus quiser, com boas notícias, com vitórias. Porque para nós, a vitória da Maria Corina já foi gigantesca, foi mega. Mas não quer dizer que nessa semana a gente não quer outra vitória, ou outras. Que Deus nos abençoe e até amanhã.